tarde, está de regresso a rubrica sobre a doutrina social da Igreja. E se na passada semana abordámos a sua natureza, hoje partimos para questões mais concretas. O destino universal dos bens é hoje o tema da nossa conversa. Olá, boa tarde aos meus convidados, Dr. Bruto da Costa, Dr. António Bagão Félix. Começo por si, Dr. Bruto da Costa, e primeiro vou ler uma frase da encíclica de Paulo VI, Populorum Progressio. Se a Terra é feita para fornecer a cada um os meios de subsistência e os instrumentos do progresso, todo homem tem direito, portanto, de nela encontrar o que lhe é necessário. Todos os outros direitos, quaisquer que sejam, incluindo os de propriedade e de comércio livre, estão-lhe subordinados. Quer comentar esta frase? Quero, porque para mim é uma das frases mais incisivas, digamos assim, que aparece nos textos da doutrina social da Igreja. E uma outra maneira de dizer a mesma coisa é repetida pelo Papa João Paulo II nas suas encíclicas, em que diz que o princípio do destino universal dos bens da terra é o primeiro da ordem social. Ora bem, qual é o fundamento disto tudo? O que é que isto, de onde é que vem? Vem da noção de que os bens da terra não foram criados pelo ser humano. Os bens da terra são uma dádiva do Criador para quem tem fé, ou da natureza para quem não tenha fé. É uma dádiva dada ao homem, ao ser humano. E, portanto, ninguém tem prioridade sobre esses bens. São de todos. São de todos. Daí que o Papa Paulo VI diga, daí que todos tenham direito de encontrar na Terra os bens que precisa, não só para a sua subsistência, mas também para a sua realização. Isto é curioso. Ele não fica pelo nível mínimo. E um outro problema que o Papa Paulo VI sublinha é que tem havido uma inversão da importância do princípio do destino universal dos bens da terra relativamente à propriedade privada. A propriedade privada tem-se sobreposto à importância do destino universal dos bens da terra. E ele diz que é urgente voltar à sua importância original, digamos assim. Dr. Bagão Félix, como é que vê este princípio? Este é um princípio, a par do princípio da dignidade e centralidade da pessoa humana, são os dois princípios básicos de toda a estrutura da doutrina social da Igreja. De facto, como acabou de ser dito, os bens são originariamente destinados a todos, à destinação universal. A propriedade privada é legítima, é necessária, é importante, mas o que diz, este é o ponto crucial, é que sobre qualquer bem privado impende sempre aquilo que na doutrina social da Igreja se chama com muita propriedade uma hipoteca social. Uma hipoteca social quer dizer que nela, na propriedade, é reconhecida como qualidade intrínseca uma função social. Eu vou dar um ou dois exemplos para que se perceba de uma maneira prática o que isto quer dizer. Vamos supor que um de nós tem uma excelente coleção de arte de um pintor famoso. É minha, se a tivesse, não é o caso, mas é minha. No entanto, essa coleção tem uma função que extravasa a sua mera posse privada. Isto é, eu não posso chegar aos quadros, ou não devo, em nome deste princípio, e por simplesmente destruí-los. Ou, por exemplo, uma propriedade que está improdutiva, terra improdutiva. E portanto, esta digamos, limitação é fundamental e tem a ver com a noção que é muito intuitiva, mas que é absolutamente fundamental, do bem comum. Ou seja, ser um bem e ser comum, ou seja, para todos. É isto que quer dizer a destinação universal e que, no fundo, formata as contingências e as naturais limitações do respeito não só pela criação, mas também pela função social inerente à propriedade privada. Ou seja, Dr. Bruto da Costa, o capital, a propriedade privada devem estar sempre sob a alçada deste princípio do destino universal dos bens? Sempre. Nós não vamos ter tempo de explorar esta temática no tempo que temos. Mas queria chamar a atenção para uma outra característica
que João Paulo II sublinha na Laborem Existens, que foi a primeira encíclica social de João Paulo II. Ele diz o seguinte: a única forma que o ser humano tem de tornar as coisas, os bens da terra, úteis ao ser humano, é o seu trabalho. Daí que, diz ele, desde o princípio, a propriedade está ligada ao trabalho. Porque é através do seu trabalho que o homem se apossa, é o termo que ele usa, de pequenas quantidades dos bens da terra e ali para sobre eles trabalhar. Daí que haja uma certa utilidade em distinguirmos os bens de consumo, aquilo que em economia se chama bens de consumo, que são cuja função é servir para serem consumidos, e os bens de produção. Relativamente aos bens de consumo, o essencial nem sequer é a sua propriedade. O essencial é o direito de os utilizar. Se eu tiver um pão, mas o direito de o comer é do outro, não me adianta nada tê-lo. Portanto, nos bens de consumo, o direito ao uso é mais importante do que a propriedade. Nos bens de produção, já o problema é diferente. O Dr. Bagão Félix, não sei se queria dizer alguma coisa a propósito desta não, questão. Não, estava justamente como a dar assinado dizendo que concordo inteiramente. Ou seja, a doutrina social da Igreja diz-nos claramente, não só que a propriedade, sobretudo o uso, é adquirida através do trabalho, como a propriedade é um meio, não se pode transformar num fim em si mesmo. Exatamente. Este é um ponto ético e social, as duas vertentes, ética e social, deste princípio fundamental da destinação universal dos bens. E quando não há trabalho, como é que se chega a esta destinação universal dos bens? O Papa João Paulo II tem uma frase, em princípio, revolucionária. O único título legítimo de posse do meio de produção é que eles sirvam ao trabalho. E na centésimos anos, ele repete isto pela negativa. E, por outras palavras, diz que se a propriedade não servir, estou a falar dos bens de produção, não servir para o trabalho, a posse é ilegítima. Chega a usar a palavra ilegítima. É interessante, absolutamente na Laborem Existens, eu vou citar, porque melhor do que eu. Exatamente, são frases muito precisas. Diz o Papa: a posse dos meios de produção é justa e legítima se serve para um trabalho útil. Pelo contrário, torna-se ilegítima quando não é valorizada ou serve para impedir o trabalho dos outros, para obter um ganho que não provém da expansão global do trabalho humano, sempre a expressão trabalho, e da riqueza social, mas antes da sua repressão, da ilícita exploração, da especulação e da ruptura da solidariedade no mundo do trabalho. Da ruptura da solidariedade no mundo do trabalho. De algum modo respondendo ou completando. E eu penso que no mundo em que estamos, em que é uma grande tentação de considerar toda a problemática económica e financeira em que estamos submetidos agora como problemas técnicos, não são só problemas técnicos. São também problemas éticos. Toda a atividade económica tem por trás implicações éticas. Aliás, para além das questões e das explicações paramétricas e técnicas, por exemplo, da crise por que passa o mundo atualmente, exatamente, de facto tem razão o professor Alfredo Brito da Costa, as principais razões e causas desta crise são eminentemente éticas. Isso serão temas que continuaremos a abordar aqui ao longo desta rubrica. Hoje temos de ficar por aqui, mas eu agradeço a ambos por terem estado connosco. Regressamos de hoje a 8 dias para continuarmos a analisar as questões sociais à luz da doutrina social da Igreja.